Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero te encorajar a seguir o canal da igreja, curtir as publicações, compartilhar e cooperar com esse trabalho do Senhor, né, de edificar vidas. Quero compartilhar, vou abrir um parêntese nos nossos devocionais. Eu tenho uma sequência aqui para trabalhar, mas eu quero compartilhar dois pontos, né? Um nesse devocional e o outro no devocional seguinte, sobre alguns pensamentos e algo que Deus tem tocado no meu coração. E eu quero ler um texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Deve governar bem sua própria família, todos os filhos tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Esse texto aqui é o texto das qualificações do ministro. E todas essas qualificações, nós devemos cultivá-las como cristãos. Embora elas descrevam aqui as qualificações que o ministro deve ter, né, para ocupar, exercer o ofício pastoral, essas são virtudes que todo cristão deve cultivar, praticar. E eu quero destacar aqui que existe uma dessas características, que é o ser hospitaleiro. E quando fala que o ministro deve ser hospitaleiro, significa que ele deve ter uma atitude acolhedora, ele deve ter as portas da casa dele abertas para receber as pessoas, sejam irmãos, seja quem for, com o intuito de fazer com que essas pessoas façam parte de alguma forma da sua vida. Conheçam, né, a sua família, conheçam o seu modo de viver e assim ele possa usar disso como uma oportunidade para ensinar, para instruir, para testemunhar com o seu lar, né, que Deus é aquele que está no centro da vida familiar do líder. Ser hospitaleiro, então, ter um coração acolhedor, ter a porta da casa aberta, não deveria ser uma prática praticada apenas pelos pastores ou pelos líderes, mas deve ser algo a ser imitado, até porque o pastor, né, o líder deve ser modelo de uma conduta. Então, embora isso esteja dirigido a eles, nós podemos nos apropriar desta verdade como algo que o Senhor deseja para todos os seus filhos, como prática. Eu falo isso por quê? Porque se você parar para observar, você que tem acompanhado virtualmente as nossas reuniões públicas de culto, conferência, talvez você não tenha essa percepção pela limitação virtual. Mas aqueles que estão presentes têm percebido que o número de visitantes, né, tem aumentado a cada domingo após o nosso retorno aos cultos presenciais. São muitas pessoas que têm sido trazidas por Deus, né? Algumas conhecendo a igreja através
do Instagram, do Facebook, do YouTube, e elas têm se chegado à igreja, outras sendo convidadas. E é necessário que nós tenhamos, então, uma atitude hospitaleira, que nós tenhamos um coração aberto, um coração disposto a olhar menos para si, né? Um coração disposto a olhar menos para si mesmo e estar mais voltado para as pessoas ao seu redor. Eu falo isso porque no domingo passado, que foi ontem na verdade, um jovem aqui da igreja, seminarista, o Daniel, ele chegou comigo e falou: olha, aquele jovem, ele está vindo aqui à igreja, já tem alguns domingos, pelo menos 5 domingos ele está aqui, e sei lá, chega com ele, conversa, e eu fiquei pensando, né, que eu ainda não tinha percebido a presença desse jovem no nosso meio. Por N razões, né? Talvez eu esteja focado demais em mim, nas minhas amizades, nos irmãos que fazem parte do meu círculo de convivência, e ele tinha passado desapercebido por mim. De qualquer forma, eu cheguei, conversei com ele, é um jovem, salve erros, enganos ou omissões, ele é de Alagoas, ele está viajando hoje para sua terra, visitar seus familiares. Quando ele retornar, ele vai querer conhecer o grupo dos jovens e ele vai querer conhecer um grupo pequeno. Veja bem, o simples fato de alguém ter a disposição de notar, o simples fato de um jovem ter se dirigido a ele a partir de uma atitude acolhedora, fez com que outros contatos pudessem ser estabelecidos. Então eu cheguei e conversei com ele. Veja, tudo partiu da sensibilidade, da percepção, da intencionalidade de 2 irmãos membros dessa igreja, de chegarem com alguém, de abraçar, de conversar, de se apresentar, de conhecer, de interagir, de demonstrar, né, interesse genuíno, espontâneo pela vida de outra pessoa. O que eu quero falar com isso é que nós temos, pela graça de Deus, a oportunidade de exercer a nossa hospitalidade, de exercer o nosso acolhimento, algo que não é apenas para os pastores e líderes, mas é algo para toda a igreja. Nós temos tido essa oportunidade a cada domingo. Basta ter, como eu disse, sensibilidade, percepção, intencionalidade de simplesmente demonstrar algum tipo de interesse por aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E você já pensou se cada um de nós, estimulado pela atitude desse jovem, mas já pensou se nós não precisarmos de estímulo, se nós abraçássemos isso como um estilo de vida? Todas as pessoas que chegassem até a nossa igreja seriam conhecidas por nós, se sentiriam abraçadas por nós e seriam mais facilmente integradas à alegria de viver em comunhão, à alegria de ter irmãos com quem nós podemos contar, a desfrutar da alegria que nós temos no Senhor de pertencer à família dele. Então estou pegando aqui essa característica que é para o presbítero, né, para o pastor, mas estendendo essa característica como algo que deve ser visível na vida de todo cristão, porque o pastor é um modelo a ser imitado. Então eu gostaria que você avaliasse a sua atitude acolhedora. Nós somos uma igreja conhecida por ser missionária e acolhedora. Mas você, como membro dessa igreja, você como alguém que frequenta essa igreja, você é de fato acolhedor? Quais evidências você tem demonstrado de que o seu coração, a sua vida, a sua casa estão realmente abertas para as bênçãos da comunhão, se realmente a sua mão é o braço estendido do Senhor para o seu irmão? Há irmãos que estão isolados da comunhão, desanimados, passando por lutas, enlutados, enfrentando uma série de dificuldades. Será que nós temos sido de fato acolhedores e temos estendido
a nossa mão como a mão do Senhor para incluir essas pessoas, para afirmarmos essas pessoas como os nossos irmãos, para incluirmos elas nas nossas vidas, no nosso grupo pequeno, no nosso círculo de relacionamento? Será que nós temos sido sensíveis? Será que nós temos cultivado uma percepção para olhar ao nosso redor e perceber que há muito trabalho a ser feito no que diz respeito ao discipulado, no que diz respeito ao contato com as outras pessoas? Eu pergunto para você, você é alguém que já está membro dessa igreja, que já está com o coração aberto e exercendo a hospitalidade, e exercendo e vivendo em comunhão por fazer parte de um grupo pequeno? Se você faz parte de um grupo pequeno, você está desfrutando de algo que muitos irmãos não têm desfrutado, que muitas pessoas não têm desfrutado, e você pode ser aquele instrumento de Deus para incluir essas pessoas no meio do povo de Deus, expondo essas pessoas aquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós como família, como povo de Deus. Peço que você avalie, que você considere a sua atitude, e que se você não está vivendo a comunhão bíblica dentro da igreja, que você seja despertado para isso. E se você já está aqui, que os seus olhos estejam abertos para que você não tenha uma atitude egoísta, como muitas vezes eu tenho, de estar aqui muito bem, obrigado, satisfeito, em amizade, em relacionamento, e às vezes cego para a necessidade ao meu redor, para a realidade dos meus irmãos, para a realidade das pessoas perdidas. Que nós avaliemos a nossa conduta cristã, que nós avaliemos esse título que nos reconhece, pelo qual nos reconhece como acolhedores, para saber se de fato, na prática, nós temos exercido isso. Eu sei que muitos irmãos têm feito, mas talvez muitos como eu, a exemplo do que aconteceu domingo passado, não esteja percebendo o que Deus está fazendo ao seu redor. Ele está nos dando oportunidades maravilhosas para sermos instrumentos da graça, do amor, da misericórdia dele na vida de outras pessoas. Que Ele nos mova, que Ele nos desperte, que Ele abra nossos olhos e que Ele nos abençoe.